no Antigo Egito, né? A gente tem o sopro divino, que está muito relacionado ali ao deus Amon. Nas lives sobre religião egípcia, pessoal, eu até já expliquei sobre isso, tem um documento que a gente usa para estudar a religião egípcia, o documento da respiração, né? Que esses textos sobre a respiração, eles falam muito dessa questão do deus Amon e do sopro divino. Então, a gente já vê isso nesses textos. E assim, pessoal, nos textos dos sarcófagos, né, tem inclusive a divindade, ela afirma o seguinte: eu os conduzirei e os avivarei por meio da minha boca, né, a qual é vida nas narinas deles. Então, a gente levarei meu fôlego às suas gargantas, né? Isso está ali nesses textos dos sarcófagos, né? Relacionar essa questão, os textos que falam desse sopro divino. Então, a gente tem isso, né? Essa afirmação onde a divindade, ela fala: eu os conduzirei e os avivarei por meio da minha boca, a qual é vida nas narinas deles. Levarei meu fôlego às suas gargantas, né? Isso aqui, pessoal, refere-se, inclusive, a todas as criaturas, tá? Não apenas aos seres humanos, tá bom? Mas a todas as criaturas. Então, essa variedade de ingredientes não reflete diversos entendimentos da ciência, né? Mas entendimentos ali distintos acerca da identidade humana. Então, no relato israelita eu me refiro ao antigo Israel, Canaã, estado de Canaã, né? No relato israelita, os elementos são pó e fôlego da divindade. Então, esses elementos, eles são familiares, mas há algumas distinções importantes entre eles, tá? A semelhança de alguns relatos, inclusive do Antigo Oriente Próximo, não há nenhum elemento físico fornecido pela divindade, tipo lágrimas, sangue ou carne, a gente não vê isso nos relatos israelitas, tá? E aqui deixa eu só mostrar o deus Kenubis para vocês, né? Tá nessa cultura material, mas aqui tá ele também, ó. Geralmente ele tá com essa cabeça de carneiro, tá? Eu já falei sobre ele em lives sobre deuses egípcios. Tem uma playlist só sobre deuses egípcios, tá? Para quem quer saber mais detalhes, né? Aqui é o deus Kenubis ou Kenum. Ele foi, pessoal, inclusive uma das primeiras divindades egípcias conhecidas, tá? Originalmente o deus, ele é considerado ali o deus da nascente do Nilo, tá bom? O deus da nascente do Nilo, ele está muito relacionado a isso. E o deus egípcio Kenubis, geralmente ele era representado assim, com essa cabeça de carneiro. Ele é uma divindade criadora, né? E às vezes, inclusive, ele é referido como pai dos pais, tá? A gente tem essa questão também. E aqui a gente tem um outro slide importante sobre o deus Kenubis também, né? O Kenum, essa divindade criadora, né? Nessa imagem a gente tem a criação do homem, né? Aqui a gente está vendo dois deuses, não sei se vocês estão enxergando bem, mas a gente tem dois deuses aí, ó, aqui na direita o deus Kenum ou Kenubis, com essa cabeça de carneiro, e do outro lado a gente tem uma outra deusa, a deusa Heket, com essa cabeça de sapo, tá, pessoal? Né? E aí a gente tem a criação do homem na mitologia egípcia, um ato que ele é frequentemente associado ao deus, a esse deus Kenubis, a esse deus da nascente do Nilo, né? Então, que em determinada altura parece ele ter sido ali considerado como uma das divindades realmente mais antigas, uma das primeiras divindades, né, ali no Antigo Egito. E nesta representação, essa criação é tornada ainda mais poética pela introdução dessa deusa Heket, que está aqui na esquerda, né? Você vê que ela está aqui, tipo, adorando também a criação, né? Participando do processo. Essa deusa Heket, com essa cabeça de sapo, ela está associada à fertilidade, à vida, tá? Eu lembro que foi ano passado que eu fiz uma postagem sobre isso. Inclusive, eu peguei essa iconografia, postei no Instagram, né, a criação do homem, né, e tudo. Foi uma confusão de alguns, né. A maioria gostou, mas aparece o pessoalzinho lá. Érica. Oi, João. Parece os Esse homem, crentes lá.
Esse homem criado aí é o homem egípcio, né? O homem egípcio, exatamente. Né? Você vê que ele está num tamanho menor, tipo né? Como se fosse uma criança mesmo. E essa deusa, a participação dela é importante também, porque ela está relacionada à vida, à fertilidade. Aí tem gente que não entende, né, pessoal? Aí diz, você, olha o paganismo e tal, né? Essas coisas, né? O pessoal que não. As mentes mais ignorantes, né? A gente pode falar assim. Então, a gente mostra isso para mostrar como que essas mitologias, essas religiões mais antigas ainda, influenciaram o que veio posteriormente, como o próprio judaísmo, cristianismo, né, dentre outras. Então, assim, pessoal, esses dois deuses, eles colaboram aqui, como vocês estão vendo representado nessa iconografia, usando o que as lamas do rio Nilo para formar um novo ser vivo, né, ao que posteriormente acabarão por dar o que? O sopro da vida, o Ka, ou a alma, a energia vital. Tá? Então, só para ficar melhor entendido. E tanto no Egito, lembrando que tanto no Egito quanto em Israel, antigo Israel, tá, pessoal? Textos ali, produção literária de Canaã, o fôlego da divindade caracteriza toda a vida sensível e não apenas os seres humanos, tá? E além disso, a gente deve observar que em relação ali aos ingredientes não divinos dos quais os seres vivos são feitos, há uma diferença entre barro e pó. Né? No Antigo Oriente Próximo, o barro é um meio de impor a forma, de formar o corpo, de modelar o corpo. Né? E o pó, ele não pode ser usado da mesma maneira. Né? Por quê? Porque ele não pode ser moldado. Né? O barro, ele tem importância ali por processo artístico, para moldar realmente. Né? Inclusive, alguns pesquisadores sugerem que a aparência da placenta, olha só, da placenta, ela, por ter alguma semelhança com o barro, levou os antigos a inferir que o barro era a matéria-prima da criação. Alguns pesquisadores defendem isso. No livro do John Walton, ele mostra detalhes disso, nome do pessoal que defende isso, né? E é possível, inclusive, que a placenta ela tenha sido vista como matéria-prima que sobrou da formação do feto no útero. Né? E a questão do pó, o pó ele não é fértil, nem pode ser modelado, né? Apenas na morte ele representa ali uma ligação com a terra,